A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um programa Viver com Saúde, transmitido pelos estúdios da TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. Esse programa é exibido pela TV Manaim e pelas multiplataformas da igreja e depois ficará disponível no YouTube. Hoje, o nosso assunto foi um assunto que foi pedido por vocês, espectadores, através da interação conosco. E nós resolvemos compactar em algumas doenças, alguns assuntos que vocês nos pediram. Esse tema fala sobre dor crônica, fibromialgia e recentemente nós tivemos algumas alterações nas leis que regem o nosso país e por isso nós trazemos essa informação de qualidade e responsabilidade técnica para vocês. O objetivo do Viver com Saúde é levar para dentro das casas, dentro de você que nos assiste, a informação de responsabilidade técnica, de qualidade, sem mentiras, sem enrolação, mas a pura verdade, aquilo que é o nosso direito, aquilo que é a doença, aquilo que é a experiência. E para isso nós trouxemos convidados aqui para falar a parte médica, a parte de ser um paciente com essa doença, que vive com essa doença, e também trouxemos aqui um profissional do direito. E eu gostaria de chamar à mesa aqui nossa querida doutora Estefânia Pignaton, médica reumatologista. Estefânia, seja muito bem-vinda ao Viver com Saúde. Eu quem agradeço, viu, o convite, me sinto muito honrada por ele. Que bom. Nossa irmã Sandra, que topou vir aqui para mostrar o que é viver, né, com uma doença que é uma dor crônica, né, que é a fibromialgia. Nós agradecemos também, em nome da TV Manaim, sua presença aqui, Sandra. Eu que agradeço também e espero trazer conteúdo para que os telespectadores, né, os ouvintes, possam entender um pouco o que é a doença, né? Perfeitamente, exatamente. Esse é o nosso objetivo. E também trouxemos aqui uma advogada, a doutora Paola Fernandes, ela que vai falar um pouquinho sobre os direitos, né, os direitos conquistados pelo paciente que vive com fibromialgia. Paola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E esse tema é um tema muito importante para a sociedade. Oh, que bom. Vamos começar então. E eu queria chamar a doutora Estefânia para que falasse um pouquinho, né, do que é a dor crônica, o que é a fibromialgia, como é que ela aparece. Introduz um pouquinho para a gente como é que é isso. Então, a fibromialgia, ela é caracterizada por uma dor difusa. Então, o paciente ele tem uma desregulação na dor, na percepção da dor, na área do cérebro que é responsável por ela. Então, se a gente fosse comparar a dor a um som, é como se um volume baixo estivesse muito alto para o paciente que possui a fibromialgia. Então, ele vai ter dor difusa nos membros superiores, membros inferiores, toda a extensão de coluna. Essa dor é contínua, dura meses. Além disso, ela vem acompanhada por outros sintomas que não são a dor, como cefaleia, fadiga. O paciente, ele às vezes relata que tem uma névoa mental, sintomas de esquecimento. Interessante, você usou termos assim que não é só dor, né? Mexe com humor, sono, né? E isso talvez gere para o paciente um desconforto global, né? Que às vezes ele mesmo não consegue identificar, né? Isso, e acaba até muitas vezes atrasando a própria identificação da patologia, da doença, porque muitas vezes ele não tem essa percepção da dor. Então ele vai atrás eu tenho uma insônia, eu estou dormindo mal, eu estou despertando no meio da noite. Então a percepção dele é que ele tem uma insônia, e aí procura com a queixa de insônia. E fica segmentado até você juntar. E ele vai no neurologista porque ele tem cefaleia, ele vai no médico do sono porque ele tem alteração do sono. Então, até você juntar todos esses sintomas, às vezes acaba retardando o diagnóstico e o início do tratamento. É importante a gente dizer isso, né, que quando a gente fala de fibromialgia, né, é um contexto, né, e não é segmentado. Então, você que está nos assistindo, entenda, fibromialgia afeta
as dores, o humor, o sono, a dor de cabeça. Então, às vezes, você que se identifica com algum desses sintomas pode estar dentro de um aspecto mais global, né? De uma síndrome, eu posso dizer assim? Sim, a gente chama de síndrome, né? Porque é um conjunto de sinais sintomas. e sintomas, né? Interessante. Irmã Sandra, seu diagnóstico foi assim? Como é que foi esse processo até chegar nisso daí? Eu, na adolescência, eu tinha dores enquanto dormia. E, na época, minha mãe me levou para fazer vários exames e nunca foi constatado nada. E aí, caía sempre naquela situação de ir ao neurologista e ele passar um tranquilizante, porque essa dor deveria ser psicológica. Depois, eu aos 29 anos, já tem um tempinho, Uns 3 anos, talvez? 3 com 0 na frente, há exatamente 30 anos atrás, eu tive um estresse muito grande e dali desencadeou uma crise realmente assim, que eu tinha muitas dores e como era das costas e irradiava nas pernas, um dia numa perna, outro dia na outra perna. Então eu fui a um ortopedista, como a doutora tinha falado, né, que você vai em busca de se acertar alguma coisa sem saber, né, o que é exatamente. E na época foi diagnosticado um problema na coluna que eu cheguei a neurocirurgiã e foi marcada uma cirurgia na minha coluna. Graças a Deus eu piorei. Então, Piorou? piorei, agora eu vou explicar por quê que eu dou graças a Deus. Porque com essa piora, antes de eu fazer essa cirurgia, acabou que eu precisei ir para o Rio de Janeiro, porque na época nem não tinha aqui ressonância magnética. Então era Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Eu fui para lá, fiz o exame e foi constatado que meu problema de coluna não justificava uma cirurgia. Então eu voltei e ainda fiquei uns 2 anos tomando um medicamento, um tranquilizante, era remédio para dor, sofria muito com isso. E com isso você sofre também na questão de que as pessoas te olham assim, pensando, não é possível, não dá nada, nos exames não se constata nada. E você sofre uma certa discriminação com isso. E um dia você está fraca também, outro dia você tem dores com choques. E nesse meio tempo dessas dores todas, no Brasil não se falava ainda em fibromialgia. Hoje é um assunto, eu dou graças a Deus que hoje se fala sobre isso, porque na época não se falava sobre isso, você ia ao médico, ninguém dizia nada a respeito disso. E eu fui visitar uma amiga que morava nos Estados Unidos e ela me falou, Sandra, essas coisas todas que você sente, eu já ouvi falar aqui num problema chamado fibromialgia. Quando você voltar ao Brasil, você procura um reumatologista e fala sobre isso. E eu fiz dessa forma, e o reumatologista me falou na época, realmente está se falando de uma doença chamada fibromialgia. E eu tinha muitos pontos inflamados no corpo, e ele falou assim, você está dentro desse quadro. E ali, então, foi constatada a fibromialgia, porque até então era um problema de coluna que não se resolvia. E é interessante nós dizermos para o público que nos assiste, a pessoa que vive com fibromialgia, ela não está de frescura, não é preguiça, não é corpo mole, não é só cansaço. Não é isso. É uma doença, é algo que precisa ser valorizado, né? E eu acho que de tanto se valorizar, ou melhor, foi muito desvalorizado e agora nós estamos recuperando, né, esse valor da doença e aí está se movendo, né, para até chegar na legislação, né, que daqui a pouco a doutora Paola vai falar um pouquinho disso. Mas é importante a gente deixar claro para você que nos assiste
que não é só fraqueza, corpo mole, nada disso, mas é uma doença e precisa ser tratada. Mas, irmã Sandra, a gente sabe que existem dias bons, existem dias ruins, mas a vida continua. O trabalho continua, tem as necessidades da casa, as necessidades do lar, da igreja, as obrigações, os compromissos. E muitos deles são enfrentados com dor, com indisposição, com aquela nuvem, né, que a doutora Stefânia falou. Como é para você enfrentar esses dias bons e dias ruins? Eu diria até, e quem sofre com a fibromialgia vai me entender, não tem um dia sequer que seja sem dor. Se você me perguntar agora, você está com dor? Estou. Mas você aprende a lidar com isso. Dizer que você vai acostumar com a dor? Não, porque tem momentos que a dor é insuportável. Então, o que ocorre? Eu, como você disse, né? A gente tem a casa, a gente tem a igreja, a gente tem o trabalho. Então, você tem que aprender a administrar isso. Mas de que forma? Eu aprendi uma coisa. Primeiro, obedecer ao médico. Né? A gente faz o tratamento, né, com medicamentos certos, prescritos pelo médico. E quando me falavam que um médico me dizia que eu precisava me exercitar, eu pensava, o que esse médico está achando, que eu estou brincando? Eu não conseguia entender que uma atividade física ia me ajudar tanto, porque no momento da dor, você não quer pensar em se exercitar. Mas, olha, a grande coisa, o grande passo que eu dei na minha vida foi me exercitar. E virou a chave? Virei a chave, porque você toma um medicamento, muitas vezes, para ir até fazer uma atividade física, você toma um medicamento para dor, porque você sabe que no momento que você estiver ali praticando, o bem-estar que aquele exercício vai te trazer, ele vai regular a dor. Então, e uma outra coisa para mim é que meu sono, ele é um sono, eu durmo a cada 1h30, a cada 2 horas eu acordo, eu vou acordando e dormindo. Então eu acordo, eu tenho que aproveitar essa primeira hora do dia para cuidar de mim. Então é o momento que eu faço minhas atividades físicas, porque a partir dali eu vou voltar, eu já vou cuidar das funções de casa e vejo uma coisa do trabalho e outra. E muitas vezes para ir ao culto eu preciso de um medicamento para dor também. Agora, a energia da gente, ela vai acabando, porque quando você acorda, você tem um pouco de energia, na metade do dia a sua energia já não é a mesma. Então, muitas vezes, 6 horas da tarde eu já estou deitada, porque esse horário minha energia já foi embora, eu já preciso me recuperar de uma noite mal dormida e também pelo desgaste da dor. Mas essa virada de chave realmente foi a atividade física. Interessante. E quando a gente estava ali reunidos, antes do programa, a doutora Stefânia comentou a respeito de um termo que eu adorei, vou pedir para você repetir, que é a ponte, né, do tratamento do medicamento sendo usado como ponte, né? Como é que é isso? Porque o tratamento da fibromialgia, a gente fala que ele é multidisciplinar e ele tem o lado medicamentoso e o não medicamentoso. Então, o objetivo é a gente diminuir a intensidade da dor e eu faço isso mais rapidamente através do uso das medicações. Então, eu tenho medicações que vão aliviar de forma imediata a dor, os analgésicos, né? E eu uso medicações que vão diminuir ao longo do tempo a intensidade da dor e as crises. Então, elas vão ficando mais espaçadas e menos intensas. E eu falo que a medicação, eu explico dessa forma para os meus pacientes, para eles entenderem, ela tem que ser essa ponte. Ela tem início, né? E a gente tem que atravessar. Para ir para o paciente, como a Sandra falou, conseguir fazer a atividade física dele. Porque o nosso corpo é maravilhoso. Quando a gente se exercita, a gente produz substâncias que são capazes de
ter esse poder analgésico de gerar o bem-estar, de melhorar a qualidade do sono. Então, a prática da atividade física, a gente sabe que não é fácil começar, né? Criar um novo hábito é difícil para todo mundo, para quem tem dor, mais ainda, mas não deixa de fazer, não deixe de fazer. Isso é muito importante, né? Mas existem pessoas que sofrem com essa doença diariamente, com medicamento, com atividade física, com sono, tentando ser reparador, mas mesmo assim tem uma incapacidade física, né? E tem dificuldade de, às vezes, entrar num trabalho, né? E existe um preconceito também do contratante de você tem algum negócio, eu tenho uma fibromialgia. Então, existe, doutora Paola, algum benefício que possa ser solicitado para essas pessoas que já estão tentando, que já estão no caminho, mas que têm dificuldade ali de manter sua renda? Sim, doutor Hugo, isso é especialmente relevante para quem vive com a fibromialgia ou com dores graves, crônicas, né? E o BPC, que é um benefício assistencial, pago pelo INSS, né? Instituto Nacional de Serviço Social. Ele é para pessoas com deficiência, né? Ou para idosos de baixa renda. Então, para ter acesso a esse benefício, é necessário uma avaliação médica e social, que nós chamamos de biopix social. E para ter acesso a toda essa avaliação, né, que é com psicólogo, com os médicos, a necessidade de ter toda a documentação completa, para que possa ter acesso ao benefício. Então, ele passa por todos esses médicos, psicólogos, para dar entrada a esse benefício que é do BPC. Não é só chegar no INSS e falar, tô com dor aqui, me dá... Não, né? Não é automático. É um processo, É um processo. Né? Precisa passar por uma multidisciplinar aí, com vários médicos, para ter um laudo completo e ter acesso a esse benefício. Exato. E quando eu falo de laudo, né, o reumatologista, de preferência, ele vai laudar aquilo que já foi feito, né? E quando a gente fala de tratamento, doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho mais a respeito do tratamento da fibromialgia e que você, em alguns momentos, pode se dirigir para a câmera e falar também o que esse paciente, essa pessoa que vai ter que aprender a viver com a doença, ela precisa fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Então, é fundamental, né, que ele procure ajuda, tenha o diagnóstico de forma adequada e a partir do diagnóstico a gente deixa a medicação e principalmente as medidas não farmacológicas. Então, a atividade física, eu falo que o paciente ele tem que achar pilares de apoio. Qual atividade física que eu devo fazer? Eu falo a que você mais se identifica. Não adianta eu mandar um paciente... faz hidroginástica se a piscina mais perto da casa dele fica meia hora. Então, é que tiver mais prática, mais fácil para ele. E ele saber identificar quais são os gatilhos que geram a piora da dor, né? Então, muitas vezes, a ansiedade, a depressão, o estresse. E estresse, quem que não vai ter no dia a dia? Né? Então, como eu lido com o estresse? Como eu vou responder ao estresse? Como é que eu vou baixar meu nível de cortisol quando alguma coisa fora do previsto me acomete? Então, uma alimentação saudável, né? Tentar regular o sono, tudo isso aí faz com que os sintomas fiquem menos intensos. A gente não fala em cura para fibromialgia, a gente fala em remissão dos sintomas, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Para que a dor não seja tão incapacitante. É importante deixar claro que você que está nos assistindo, o medicamento, ele é a ponta do iceberg. Isso. Né? Existe um mundo embaixo daquilo ali que precisa ser a base do tratamento, que são as medidas não farmacológicas, né? Mas me mata uma curiosidade aqui. Existe algum exame específico, ressonância,
a Sandra falou que fazia ressonância, tá? Existe alguma coisa específica que vai dar esse diagnóstico? Não há um exame, né, de sangue laboratorial ou de imagem que dê o diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado nos sintomas que o paciente apresenta, né? Então, na conversa, na anamnese que o médico faz com ele, no exame físico, e a gente exclui outras coisas que podem mimetizar as dores da fibromialgia. Então, várias doenças podem gerar dores difusas crônicas. Então, a gente pede exame, solicita exame para excluir as demais causas que podem se confundir com a fibromialgia. Perfeito. Doutora Paola, está havendo uma valorização da doença. Não é supervalorização, é a valorização devida. E a lei está se modificando, né? Nós tivemos uma lei do ano passado que ela entra em vigor agora em janeiro de 2026. Nós estamos gravando aqui na primeira semana de fevereiro, ou seja, nós estamos bem atualizados, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa alteração da lei. O que vai ter de benefício, o que mudou? Sim, essa lei é muito importante e recente, né? Como o doutor disse, foi alterada, né? E a Lei 15.176 de 2025 entrou em vigor agora 20 de janeiro desse ano, 2026, e ela estabelece que a fibromialgia pode ser considerada deficiência. Então, consideramos como PCD, né? Prestação continuada. E o benefício para paciente que hoje pode ser considerado através de laudos médicos é previdenciário, né? E não só o previdenciário, pode ser você ter acesso ao BPC, LOAS, estabelecido na lei LOAS, né? E você pode ter isenção fiscal, né? Desconto em energia, água. Então, assim, tem, dentre outros, muitos benefícios que o paciente com fibromialgia pode ter mediante essa lei que foi alterada. É interessante, eu estava lendo um pouquinho, né, para vir para esse episódio, até vaga especial, Sim, né, sim. Concurso público, né? entra como PCD Entra também, como PCD a partir de também. agora, Sim. né. E... São muitos benefícios, né? Exato, são muitos benefícios. Então, assim, para você que está nos assistindo e você conhece uma pessoa com deficiência e ela tem alguns direitos, olha só, a fibromialgia está se igualando a essa pessoa, né? Pelo fato do nosso legislativo ter reconhecido como que essa pessoa que vive com dor crônica, ela hoje precisa de ser reconhecida, não vamos dizer como deficiência, mas como uma pessoa que precisa de auxílio especial. Nem sempre quem nos assiste vai ter acesso aos melhores tratamentos, ao melhor exercício, ao melhor acompanhamento médico, e muitos aqui, né, talvez não tenham acesso fácil a um reumatologista, a medicamentos, né, que muitos deles são de alto custo, né, mas é importante dizer que a lei está reconhecendo, né, doutora Paola, Sim. que a pessoa que vive com a fibromialgia precisa dessa atenção especial. Precisa, porque algo antes era como se fosse uma doença invisível, né? E mediante essa avaliação médica, né, funcional, então a gente vê que não está mais escondido, né? É uma dor que a pessoa está passando ali, mas hoje se torna visível perante a lei. Então ela tem que exigir os direitos dela. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e esse é o momento que a gente vai dividir a parte médica, pessoal, e a parte da lei. Eu queria que cada um desse um recado na sua câmera. Doutora Stefânia, um recado aqui para as pessoas que talvez tenham se identificado com o nosso programa e que precisam de ouvir de uma profissional experiente como a senhora o que é e, né, como ir atrás desse diagnóstico. A gente sabe, né, que sentir dor não é fácil. Então, a pessoa que está sentindo dor, ela deve procurar por ajuda.
deve ter uma resposta. Por que que eu tenho essa dor? Qual o motivo da minha dor? E que quando chegar, se o motivo da dor for a fibromialgia, a gente sabe que mudar hábito não é fácil, que usar medicação não é fácil. Às vezes a gente inicia uma medicação, o paciente tem efeitos adversos que até pioram um pouco a qualidade de vida dele, ainda traz alguns outros sintomas. Então, até a gente adequar a medicação para o paciente, adequar a dose, às vezes pode ser um pouco custoso, um pouco trabalhoso, mas não desista e nem de mudar os hábitos de vida. Eu falo que os pacientes têm que ter pilares, que são a atividade física, um pilar que alimente também a mente, que alimente também a parte espiritual. Então, os pilares do tratamento da fibromialgia são a medicação, a atividade física, uma alimentação saudável e algo que que o suporte mentalmente e espiritualmente. Então, não desistam. Perfeito, perfeito. Sandra, alguma palavra para quem nos escuta? Bem, eu diria para não desistir de si mesmo, porque às vezes a dor ela nos torna assim amargurados, tristes. Não permita isso, jamais permita isso com você. Nós temos que ser felizes, não é? Então, para isso você tem que se amar. A primeira coisa, se ame. A Bíblia fala amar ao próximo como a ti mesmo, e às vezes a gente esquece que a gente precisa se amar. Faz parte disso. A gente, normalmente, quem tem fibromialgia é uma pessoa que é muito preocupada com os outros, é perfeccionista, gosta muito de cuidar dos outros, mas nós temos que lembrar que nós temos que cuidar de nós mesmos também. A questão da alimentação, uma alimentação mais saudável, de descascar mais frutas, verduras, do que abrir embalagens. Essas alimentações, que quando você abre embalagem, elas normalmente são alimentações, uma alimentação que vai te inflamar. E o nosso corpo inflamado, as dores aumentam. Então, e a questão também da atividade física. Se você não tem como ir a uma academia, se você não tem como praticar uma atividade física, caminhe. E no dia de mais dor, caminhe também. Tome um analgésico e caminhe. E você vai ver o que eu vi. Você vai ver que quando você pratica uma atividade física, a dor não vai passar 100%, né? Nós temos uma enfermidade, como tantos outros têm tantas enfermidades, mas vai aliviar. É isso. Espero ter ajudado. Que bom. Doutora Paola, algum recado para aquelas pessoas que já vivem com essa doença e agora com essa novidade da lei podem ser beneficiados? Sim. Para você que vive com fibromialgia, sua dor é real. Para muitos ela é invisível, mas para a lei ela é visível. Então, ela é real. Procure um médico, procure um advogado especializado. Você não está sozinho, cuide-se. Para encerrar, eu queria deixar aqui uma palavra de consolo. O apóstolo Paulo, um homem muito sábio, treinado por Gamaliel, dava aula de corpo humano às igrejas da Ásia. Porque o corpo é um e tem muitos membros, já ouvimos, já lemos tanto isso, mas quando ele fala de si, ele não consegue chegar a um diagnóstico e ele fala sobre um espinho na carne, né, para mostrar a fragilidade dele perante a soberania de Deus. E ele escreve assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então sou forte. Você que está nos ouvindo, talvez você esteja com esse espinho na carne. Talvez seja um momento de sofrimento, um momento de dor, que você pode
não ser vista, não ser compreendida, como é o diagnóstico da fibromialgia. Não estamos dizendo aqui que Paulo tinha fibromialgia, mas que o espinho da carne mostra a fragilidade do homem perante a soberania de Deus. Mas o nosso consolo é que nós servimos ao Deus dos dias bons, mas ao Deus dos dias ruins, Ele também está lá. Nós servimos ao Deus que nos desperta, nós servimos ao Deus que nos faz descansar, nós servimos ao Deus que nos consola, nós servimos a um Deus que nos sustenta todos os dias. E não há consolo maior do que esse, que é servir a esse Deus tão poderoso. Para você que ficou até aqui, lembre-se, o Senhor é contigo e a graça te basta. Cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Nós ficamos por aqui e até o próximo Viver com Saúde a todos. A paz do Senhor Jesus.